Valeu. Pessoal, vamos conversar aqui um pouco sobre uma questão de segurança em sala de musculação, abordada de um ponto de vista um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Em vez de eu falar aqui, ensinar para vocês como que a gente manipula tecnicamente melhor o equipamento para garantir a segurança, eu vou falar sobre relações sociais e como que são as relações sociais que criam um problema de segurança que o professor, o gestor, o administrador, o proprietário da academia vão ter que enfrentar. Então, esse tipo de estudo se chama etnografia. Etno, de povo, grafia, de registro. Então, é o estudo das relações sociais. A gente trata o espaço da sala de musculação como um espaço cultural e as pessoas que habitam esse espaço, no momento em que elas estão fazendo uso dele, como uma rede. Então a gente estuda as relações sociais entre elas. Isso é chamado de etnografia da sala de musculação. Então, em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui a sala de musculação para vocês, uma sala de musculação ideal, que a gente vai assumir. As salas de musculação não são assim, modelo. A sala de musculação não é uma distribuição aleatória de equipamentos e pessoas. Né? Não só os objetos são colocados segundo uma determinada ordem, como as pessoas se organizam em função da localização desses objetos. Então, numa sala de musculação, a gente tem sempre uma área que é a área dos equipamentos cardiovasculares. A gente tem uma área onde estão os dumbbells, as anilhas, as barras, que é a área do peso livre. E a gente tem uma área indefinida aqui no meio, que é a área das máquinas em geral. Essas máquinas em geral, elas tendem a ser distribuídas segundo um gradiente de mais ou menos guiadas. O movimento guiado, né, que são a cadeira extensora, a cadeira flexora, o back deck, e tem aquelas que têm a forma livre, que polia, por exemplo, o crossover, as remadas. Então, pode não ser assim na sua, mas muitas vezes as formas mais livres estão mais próximas do peso livre, porque o pessoal do peso livre usa mais as máquinas roldanas, e as de movimento guiado, que são sempre consideradas mais fáceis de ser usadas, são em geral orientadas para os praticantes menos avançados, mais inexperientes, fica mais próxima aqui do carro. Não necessariamente é assim, mas isso é um modelo. As pessoas que ocupam uma sala de musculação têm uma distribuição demográfica que também já foi estudada. A gente tem a maior concentração populacional numa faixa etária entre 18 e 35 anos, é predominantemente masculina, tem mais homem do que mulher nessa faixa, e o que significa que esse rabo do lado de cada curva, né, estamos falando de uma curva etária, em que aqui a gente tem 18 e aqui a gente tem 35, então a maior parte das pessoas estão distribuídas nessa parte da curva de distribuição, né? As pessoas que estão para cá ou para cá da curva são estranhas a esse miolo, então existe alguma exclusão. A outra coisa que a gente sabe é que essa região aqui do peso livre é predominantemente masculina, e essa região aqui do cardio e das máquinas mais fáceis é predominantemente feminina, ou então ocupada pelos indivíduos de maior sobrepeso, menos acervo motor. Enfim, existe uma partição. Essas áreas aqui costumam ter um tipo de organização grupal, né, que a gente chama de organização de matilha, e existe uma certa exclusão entre grupos.
A exclusão e como lidar com elas foi objeto de uma outra aula. Hoje eu quero lidar com uma questão muito específica, que são as questões de segurança lidadas pelo comportamento de matilha. Existe um comportamento de matilha, em especial, que pode representar um problema de segurança, que é pouco abordado, que são os homens jovens com os pesos livres. Eu acho difícil alguém que tenha intimidade com a sala de musculação que jamais tenha visto um homem jovem fazendo um supino com uma carga superior àquela que ele de fato consegue fazer uma execução impecável, com um movimento na amplitude completa, correta, se matando com uma barra. Sendo que o banco, a maior parte das vezes, os bancos de supino, não tem, são um banco, né? Tem o suporte aqui do lado, os ganchinhos, e não tem do lado, pezinho, não tem do lado uma barra de segurança, como um banco de supino competitivo tem. O que acontece com isso? Se esse menino está nesse banco, manipulando uma carga superior àquela com a qual ele é capaz de executar mais de 3 repetições, ele está próximo de uma execução máxima. Uma execução máxima jamais pode ser feita desassistida, ou seja, sem alguém atrás cuidando do movimento. Dependendo da carga, sem alguém do lado também. Mas isso é comum. É comum 3 ou 4 meninos juntarem-se, eu chamo de meninos, mas eu estou falando dessa faixa etária aqui, 18 a 35, se juntarem para esse tipo de revezamento com cargas bastante pesadas. A maior parte das vezes não acontece nada, exceto que eles desenvolvem lesões crônicas no ombro e no cotovelo. Passa a ser um problema do ortopedista e não seu, professor de musculação. Às vezes passa a ser problema seu, porque um deles ou 2 deles vão tentar fazer esse negócio sozinhos e vão entrar em problemas, vão falhar, podem ter risco realmente da barra cair em cima deles. Por que isso acontece? E por que eu estou perguntando isso? A gente só consegue resolver um problema, resolver alguma coisa, quando ela se transforma num problema. Quando ela é um incômodo, quando ela é um fato, ela não tem solução. Então a gente tem que transformar a coisa num problema. Para transformar num problema, a gente tem que lidar com ela com uma linguagem técnica. É isso que eu estou fazendo aqui. Né? Enquanto a gente está só reclamando, veja esses meninos usando o banco de supino de uma maneira errada, veja esses meninos botando mais carga do que aguentam, e a gente se preocupa só em ir lá dar esporro neles, a gente não vai nunca resolver essa situação, não vai melhorar essa situação. Quando a gente entender que ela é uma questão, que ela pode ser descrita de uma maneira técnica, que é que as relações sociais entre eles é que determinam que as coisas sejam assim, a gente pode interferir. O que é esse fenômeno? Isso é um fenômeno antiquíssimo. Desde que existem barras de levantamento de peso, que foi início do século XX, para cá, antes disso as pessoas faziam isso com pedras, né? Ou com outros objetos pesados. Desde que existem barras, homens jovens usam as barras como testes de virilidade. Eles não precisam saber disso. Eles não sabem disso. Mas é isso que eles estão fazendo. Em todas as culturas humanas isso acontece. E isso não é ruim em si. É ruim se eles estão manipulando algo que pode representar um problema de segurança, onde eles podem até morrer. Mas o fato deles estarem fazendo testes de virilidade é próprio da cultura humana, é próprio talvez até da nossa espécie. O que você vai fazer com isso? Você nunca vai conseguir impedir um grupo de homens jovens de fazer testes de virilidade. Eles de um jeito ou de outro eles vão fazer isso. Como que você pode fazer com que eles cumpram o ritual iniciático deles de fazer testes de virilidade e não se arrebentem embaixo da barra de supino de uma maneira catastrófica, com a barra caindo em cima deles, ou então desenvolvam lesões articulares crônicas por estar administrando cargas que eles não podem? Bom, várias coisas. Em primeiro lugar, você precisa saber que isso existe e que é isso que está acontecendo. Em segundo lugar, você precisa não se fazer estranho a eles. Em vez de olhar feio para eles enquanto eles estão fazendo isso, você tem que se aproximar deles e admirar o que eles estão fazendo. Que legal, você está se esforçando para fazer um supino pesado, é isso que você quer? Posso te ajudar? De repente eu posso te ensinar técnicas
que façam você fazer um supino ainda mais pesado. Lembre-se, é isso que ele quer. Ele quer fazer um supino mais pesado. Essa é a linguagem para ele. Posso te ensinar uma técnica para você fazer isso adequadamente? Você vai fazer um supino muito legal, muito técnico e muito pesado. Óbvio que ele vai escutar você. Muito melhor do que se você chegar e falar assim: aí esse supino vagabundo feito pela metade, com muito mais carga do que você aguenta. Isso aí não é uma linguagem convidativa. Você está ignorando o fato de que ele precisa fazer aquilo, faz parte da natureza dele fazer aquilo, e você está só se afastando dele. Seu papel como professor é entender o que esses praticantes estão fazendo e ajudá-los. Primeira coisa, ensinar uma técnica adequada. Ensina os meninos a fazerem supino de uma maneira tecnicamente adequada, que proteja as articulações deles, que eles não descolem o ombro do banco o tempo todo para conseguir empurrar a barra, que eles se coloquem de uma maneira segura no banco. Ensina a fazer spotting, que é passar a barra e acompanhar a barra adequadamente. Entra na linguagem deles. Eles estão competindo. Ensina. O seu papel é ensinar esses meninos a competirem entre si de uma maneira segura. Assim, você se aproxima do seu aluno, você não interfere numa dinâmica social que é inevitável, vai acontecer quer você queira, quer você não queira. Você não banco chato, proibindo os caras de fazer uma coisa que eles estão muito afim de fazer, e você promove o desenvolvimento seguro da força e da atividade física deles. Então, assim todo mundo está ganhando. O aluno praticante está ganhando, a sociedade está ganhando, porque ele botou para fora que ele precisa fazer mesmo, ele precisa exercer, fazer esse jogo. A academia está ganhando porque ela se torna um lugar mais seguro, e você está ganhando porque você não fica irritado.